Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso viver. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso viver, não é preciso. Navegar é preciso viver. Muito bom dia, amigos internautas! Estamos começando neste dia 29 de junho de 2025, a edição de número 1286 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook, e o endereço, você já sabe, é o facebook.com/Grupo Lusanet. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanet.com.br. Em São Paulo são 10 horas 3 minutos, em Lisboa 14 horas 3 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Coruche. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupolusanet@gmail.com. Repetindo, grupolusanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Lusanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui com a gente no Navegar é Preciso, nesta manhã agradável do inverno brasileiro. Como é agradável também o bom dia dele, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os internautas que nos acompanham todos os domingos. Um bom domingo a todos, um beijo no coração. E vamos lá de notícias Lusanet. Em São Paulo, 10 horas e 5 minutos. Em Lisboa, 14 horas 5 minutos. Montenegro diz que governo não tenciona reprogramar verbas do Plano de Recuperação e Resiliência para novos projetos de defesa. O primeiro-ministro disse na última quinta-feira, dia 26 de junho, que o governo não tenciona reprogramar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, o chamado PRR, que tem de ser executadas até agosto de 2026 para financiar novos projetos de defesa, contando com empréstimos europeus. Do ponto de vista do PRR, não é nossa intenção neste momento estar a reprogramá-lo com vista a adotar a área de defesa de maneira diferente do que hoje já está em execução, disse Montenegro em Bruxelas, à margem de uma reunião do Conselho Europeu dedicada à área de segurança. O chefe do governo português lembrou existirem já alguns investimentos incluídos no PRR dedicados à defesa, como os relacionados com infraestruturas das Forças Armadas, mas que tal programa não será usado para financiar as novas prioridades, dada a atual instabilidade geopolítica.
De acordo com Luiz Montenegro, o executivo tenciona antes aproveitar os mecanismos de financiamento já colocados diretamente para esta área, nomeadamente após o país ter ativado a cláusula de salvaguarda ao abrigo das regras orçamentais para poder gastar mais sem incorrer num procedimento por déficit excessivo. Navegar é preciso. Portagens gratuitas para pesados elétricos e a hidrogênio até 2031 em toda a Europa. Os caminhões e autocarros classificados de emissões zero, a esmagadora maioria elétricos e havendo já alguns movidos a hidrogênio, vão ter isenção no pagamento de portagens nas estradas da União Europeia por mais 6 anos até meados de 2031, propõe a Comissão Europeia. De acordo com Apóstolos T. Costas, o comissário para o transporte sustentável e o turismo, o regime de isenção de portagens terminaria no final deste ano, a 31 de dezembro, mas foi estendido para dar um incentivo maior às empresas transportadoras no investimento em novas motorizações não poluentes. Segundo a Comissão Europeia, é preciso isentar por mais alguns anos os veículos pesados com emissões zeros das portagens rodoviárias e de outras taxas de utilização que possam existir. Para o comissário, esta isenção de 31 de dezembro de 2025 para 30 de junho de 2031 proporciona um incentivo significativo para as empresas investirem em veículos pesados com emissões zero. Bruxelas argumenta que o custo inicial destes veículos é atualmente superior ao dos seus homólogos convencionais, tornando-os menos atrativos para os compradores, e que esta continua a ser uma das principais barreiras à sua implantação mais alargada. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10 horas e 9 minutos. No Porto, 14 horas 9 minutos. Deputados chumbam encerramento das grandes superfícies aos domingos e feriados. O encerramento das grandes superfícies aos domingos e feriados e o limite da sua atividade até as 22 horas foi na sexta-feira, dia 27 de junho, chumbado na Assembleia da República. O assunto tinha sido discutido na sessão plenária de quinta-feira, na qual a grande maioria dos partidos já tinha desvendado o seu sentido de voto, deixando claro o chumbo das propostas. Um grupo de cidadãos apresentou uma proposta de alteração ao regime dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Esta proposta, subscrita por mais de 23 mil pessoas, previa o encerramento do comércio aos domingos e feriados e a redução do período de funcionamento desses espaços até às 22 horas. PSD, PS, Iniciativa Liberal e CDS-PP votaram contra esta proposta. O Chega absteve-se e as restantes forças políticas votaram a favor. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei que também tinha em vista o encerramento das grandes superfícies comerciais aos domingos e feriados. O diploma contém uma exceção para os cinemas e estabelecimentos de restauração. Este projeto foi rejeitado pelo PSD, Chega, Iniciativa Liberal e pelo CDS-PP, enquanto os restantes partidos votaram a favor. Navegar é preciso. Boa Vista falhou inscrição na segunda liga, não pode jogar no Bessa e pode acabar nas distritais. O Boa Vista falhou a inscrição na segunda liga e pode não conseguir certidões para jogar na terceira liga e ser remetido para as distritais. Para já, além de não saber onde vai jogar na temporada 2025-2026 e ter dívidas no valor de 156 milhões de euros, o clube não pode jogar no estádio do Bessa.
O recinto está sem plano de segurança, tendo a Proteção Civil do Porto notificado à Liga Portugal que o estádio do Bessa está interditado a eventos esportivos. A existência de comprovativos de não dívida à autoridade tributária e à segurança social consta dos pressupostos exigidos no licenciamento dos clubes, algo confirmado por Fari Faye. Estou completamente de rastos pela desculpa, peço desculpas, mas não pensei que isso nos fosse acontecer. Fizemos tudo o que podíamos para inscrever o Boa Vista. Fizemos tudo para ter os papéis, mas o dinheiro não chegou a tempo. Fizemos tudo o que podíamos, disse o presidente da SAD do Boa Vista. Isto apesar de ter sido noticiado que o principal acionista, Gerard Lopes, que detém 67,67% do capital social da SAD, teria feito uma transferência no valor de 2,5 milhões de euros para fazer face aos compromissos urgentes e viabilizar a inscrição. O antigo jogador revelou ainda que, apesar da instabilidade, preparava a temporada 2025-2026 com normalidade e até já tinha contratado 4 jogadores, mas o dinheiro não chegou a tempo e o clube falhou a apresentação das certidões à Segurança Social e as finanças para se inscrever. Navegar é preciso. Na bela São Paulo, 10h13. E em Coruche, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14h13. Hora das festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço. O Arouca São Paulo Clube convida todos para o almoço em comemoração ao 18º aniversário do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra, que acontecerá no domingo, dia 6 de julho, a partir das 12 horas. No cardápio, a deliciosa bacalhoada à moda arouquense. Na parte artística, a apresentação dos Tugas das Concertinas e do Rancho Aniversariante, o Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra. Os convites individuais custam R$ 140, crianças de 9 a 12 anos pagam meia, crianças até 8 anos não pagam. As bebidas serão cobradas à parte. Estacionamento gratuito. E as reservas de convites devem ser feitas até o dia 3 de julho, próxima quinta-feira, através do WhatsApp do Arouca, pelos números DDD 11 97133 9196 ou pelo DDD 11 92049 3070. Atenção, hein? Se você fizer a reserva do convite até amanhã, dia 30 de junho, o convite sairá por R$ 130. Lembrando que o Arouca São Paulo Clube fica na Rua Vila de Arouca, número 306A, no Tremembé, em São Paulo, capital. Então não se esqueça, para divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa nesse espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail grupolusanete@gmail.com. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. E chega ao final Notícias Lusanete, mas vamos navegar até as 11 da manhã com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Coruche, na história dos castelos portugueses, hoje o terceiro e último capítulo do Castelo de Atouguia da Baleia. Nos descontos, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta, ligadinho aqui com a gente no Navegar é Preciso, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente hoje, dia 29 de junho, fazendo aniversário meu afilhado Samuel Duarte, um beijão para ele. Na segunda-feira, mais conhecida como amanhã, dia 30, o meu primo Fabrício Lourenço também fazendo aniversário, um abração para ele. Na terça-feira, dia 1º de julho, o primo do Emídio, Sérgio Matos, fazendo aniversário,
Parabéns para ele também. No sábado, dia 5, a filha do Nelson, a Carolina, fazendo aniversário. Um beijão para ela e também o Vinícius, o afilhado do Emílio, no sábado, dia 5, fazendo aniversário. Um abração para ele também. Manda um beijo aí para Carol, Nelson. Um beijão para minha filhinha querida, tudo de bom, parabéns. E é isso aí. É isso aí, e você aí. Tá fazendo aniversário essa semana também? Um grande abraço, muitas felicidades, saúde e prosperidade sempre, porque todos nós vamos ouvir agora com a Rita Guerra, Gostar de Ti. A noite já caiu e trouxe de novo silêncio. O quarto está vazio, porque tu já não estás mais aqui, ao pé de mim. O tempo parou no momento em que partiste. O amor acabou, um leve beijo triste, mas para mim não é o fim. Enquanto o sol brilhar e o rio correr para o mar, enquanto houver luar e o mundo não parar, enquanto o sol nascer, enquanto o fogo arder e o meu coração bater, eu vou gostar de ti. Vou gostar de ti. Os ecos da paixão, fantasmas de um amor perfeito, são a recordação do meu pobre peito. Quero soltar, mas eu não vou deixar. Enquanto o sol brilhar e o rio correr para o mar, enquanto houver luar e o mundo não parar, enquanto o sol nascer, enquanto o fogo arder e o meu coração bater, eu vou gostar de ti. Enquanto o sol brilhar e o rio correr para o mar, enquanto houver luar e o mundo não parar, enquanto o sol nascer, enquanto o fogo arder e o meu coração bater, eu vou gostar de ti. Vou gostar de ti. Vou gostar de ti. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar
programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje vamos viajar até Coruche. Localizado na margem sul do Rio Tejo, o concelho de Coruche está integrado no distrito de Santarém e na sub-região da Lesíria do Tejo, ocupando uma área de 1.113 km² e distribuída por 8 freguesias. Faz fronteira a norte com Almeirim e Chamusca, a sul com Vendas Novas e Monte Moro Novo, a leste com Ponte de Sor, Mora e Arraiolos, e a oeste com Salvaterra de Magos e Benavente. O seu topônimo principal, de etimologia incerta, parece derivar do corucho, que designa um cume referindo-se possivelmente à encosta sobranceira à margem direita do rio Sorraia, onde existiu uma fortificação destruída pelos mouros em 1180. Dom Afonso Henriques conquistou-a aos mouros em 1166 e doou-a à Ordem de Avis já em 1176. 4 anos depois, a vila voltou a cair em posse dos mouros e foi reconquistada definitivamente em 1182. Afonso Henriques encarregou-se então do seu povoamento e concedeu-lhe o foral a 26 de maio do mesmo ano. Já Dom Manuel I deu-lhe o foral novo a 28 de março de 1513. Nelson, já chegamos lá no distrito de Santarém, hein? Como é que fizemos para adentrar Coruche? É muito fácil. Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A2, sentido Santarém, depois a IC1 até chegar a Coruche. Lourenço, o que temos de patrimônio, cultura e lazer? O Rio Sorraia, com um curso de aproximadamente 60 quilômetros, confere ao concelho um importante recurso, sendo que no seu caudal abundam várias espécies como bogas, carpas, barbos e bordalos. Esta riqueza piscícola tornou-o também local privilegiado para a prática de pesca desportiva. No concelho de Coruche destacam-se também os seus elementos patrimoniais, como a Ponte da Coroa, o Pelourinho de Coruche e as igrejas da Misericórdia e de Nossa Senhora do Castelo. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Coruche? Destacamos os trabalhos em cortiça, a tecelagem, a olaria, além das cerâmicas e pinturas. E o que temos de festas e eventos, Lourenço? Os destaques ficam por conta da festa de São Torquato no primeiro fim de semana de junho e da festa de Nossa Senhora do Castelo no mês de agosto. Nelson, como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Coruche. Destacamos a sopa de feijão frade do Couço, a sorda de bacalhau, a cachola com batatas e o cabrito frito. E os docinhos, hein, Nelson? Temos aí, o destaque vai para os bolos brancos, o arroz doce e os campinos do Sorraia. Nelson, quem quiser maiores informações sobre Coruche, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal do Coruche e o endereço eletrônico é www.cm-coruche.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Coruche. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com, repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, minha gente. Depois de visitarmos Curuxi, continuamos aqui no Redescobrindo a Comunidade, agora para falar dos castelos portugueses. De qual estamos falando, Lourenço? Hoje o terceiro e último capítulo do castelo de Atouguia da Baleia. E em 11 de fevereiro de 1526, deu à costa naquele ponto uma baleia com mais de 20 metros de comprimento, um verdadeiro monstro marinho em plena época dos descobrimentos portugueses, o que rendeu à vila o acréscimo do seu nome, Atouguia da Baleia. Um dos ossos do mamífero marinho foi conservado em memória na igreja de São Leonardo. O progressivo assoreamento da foz do Rio de São Domingos e da enseada da Atouguia, que ligou a ilha de Peniche ao continente, levou ao desenvolvimento da povoação nesta última, elevada à vila em 1609 e transformada em concelho em 1610, a época da dinastia filipina por Dom Filipe II. À época, a necessidade defensiva também se deslocara para o chamado Castelo da Vila de Peniche. Posteriormente, no século XIX, o Conselho de Atouguia da Baleia foi extinto e incorporado como freguesia no de Peniche, por Dona Maria II, a 6 de novembro de 1836. Chegaram até os nossos dias apenas os restos de uma torre e das muralhas do antigo castelo de Atouguia. Escavações recentes puseram a descoberto trechos da muralha medieval da vila, o que reforça a necessidade de pesquisa arqueológica complementar. Em 1950, foi feito o pedido para ser organizado o processo de classificação das ruínas do castelo, o que apenas se concretizou em 2003, quando do despacho de homologação para a classificação como imóvel de interesse público do Ministro da Cultura em 23 de maio. Os restos da torre e muralhas do antigo castelo de Atouguia da Baleia encontram-se classificados como imóvel de interesse público pela Portaria número 107 de 2006, publicada no Diário da República, série número 6, de 9 de janeiro de 2006. O que hoje conhecemos é um pequeno troço de muralha de prolongamento aparentemente oval, reforçado a noroeste por uma torre de planta retangular. O perfil aparentemente oval do troço da cerca constitui-se em indício importante para que se atribua uma datação gótica à obra, que se acredita tratar-se com grande probabilidade de um setor da Alcáçova, desenvolvendo-se o restante sistema defensivo em redor da igreja de São Leonardo e ruas vizinhas. Terá existido ainda uma cerca urbana, possivelmente rasgada por pelo menos 2 portas, de que nos restou apenas a toponímia de uma delas, a Porta do Sol. Olha só, então, falamos nesses 3 últimos programas do Castelo de Atouguia da Baleia, um belo castelo aí, como se vê, o que sobrou, né? Dá para se imaginar como era esse castelo, e é impressionante como essas obras imponentes, levantadas naquela época, né? Ainda resistem ao tempo
e o que sobrou aí de A Touguia da Baleia está lá para que o turista possa apreciar. É isso, então, semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais castelos portugueses, Lourenço. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet, o endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Nos descontos. Lindo hino ao fundo anunciando o desporto em Portugal, futebol português. Já estamos com eles aqui ao vivo e a cores. Vamos dar um bom dia pro Emídio e pro Camões. Bom dia! Bom dia, Lourenço, Nelson, Camões, internautas. Bom dia a todos. Bom dia, Lourenço. Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Emílio. Bom dia, Camões. E vamos lá, muita coisa para falar aqui hoje. Vamos começar pelo Cristiano Ronaldo, mais uma vez, o maior salário futebolístico do planeta. Conta aí, Emílio. Diferente do que a imprensa andou divulgando, é muito mais do que aquilo. Cristiano renovou por 2 anos com o Al Nassr. Ele vai receber a bagatela anual de 208,26 milhões de euros líquidos. Além disso, mais 28,08 milhões de luvas por ter assinado esse contratozinho. E, além disso, se ele for o artilheiro do campeonato, cada ano que ele for o artilheiro, ele recebe mais 4,68 milhões de euros. Se ele for campeão árabe, por cada ano que ele for campeão, ele recebe mais 9,36 milhões de euros. Além disso, o impasse que demorou para se divulgar a assinatura do contrato, na verdade, essa divulgação foi publicada num site semelhante ao que temos aqui no Brasil, Transparência Mais, e depois o Al Nassr veio a público e realmente confirmou, porque até então era muito chute e pouca credibilidade nos valores do contrato. E a princípio dizia que ele ia ter 5% das ações, ele falou, não, eu quero 15%. E deram 15% das ações do Al Nassr. E ele já começou a agir. A questão de um mês, mandaram o diretor de futebol embora, que ele saiu falando, e o Cristiano já nomeou um novo diretor de futebol, o antigo jogador, muito amigo dele, José Semedo. E, além disso, ele vai ter 16, além da mansão, 16 funcionários, 3 motoristas, 3 jardineiros, 4 domésticas, 4 seguranças e 2 chefes de cozinha. Se ao término dos 2 anos ele faturar tudo, bom, e no primeiro ano ele faturaria, se ele faturar tudo, ganhar tudo, 250,38 milhões de euros. E ao término dos 2 anos, se ele ganhar tudo, ele vai faturar só 473 milhões de euros, a bagatela superior a 3 bilhões de reais. Tá bom, Nelson, para você? Nossa senhora, viu? 1% disso já estaria bom. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, é o tal negócio, né? Ninguém rasga dinheiro. Se estão pagando para ele é porque vão ter retorno com esse contrato, com certeza, né, Camões? Claro, e não foi à toa a declaração que ele já deu ontem, né?
promovendo a Arábia Saudita para o campeonato do mundo, né? Exatamente. 2034, né? Ah, vai ser na Arábia? Exatamente. Já faz tempo. Ele já está agindo, o Nelson, o Lourenço, Emílio, já está agindo, além de Garoto jogador, já está propaganda. agindo como empresário. Garoto propaganda, né? Realmente. Quer melhor, Lourenço? Quer melhor garoto propaganda? Pois é. E para variar, né, a grana falando mais alto. Há pouco tempo tivemos a Copa no Catar, né? Foi obrigado até a fazer em novembro a Copa. E agora já Arábia, né? Vamos ver, né? Cada um tem o seu garoto propaganda, né? O pessoal do Catar, sim. o PSG lá, que é o do pessoal do Catar que é dono, né? Tinha contratado o Neymar, né, para fazer o merchan para a Copa do Catar, né? Cada um com o seu Neymar, né? Quase igual, né? O Emílio, Eles que vão se catar. o Emílio, já foi definido aí a data para Supertaça Cândido de Oliveira? 31 de julho, lá no estádio do Algarve, a Supertaça Portuguesa reuniu o campeão português e o campeão da Taça de Portugal. Como os dois títulos foram conquistados pelo Sport, vai o vice, que é o Benfica. Então, Benfica e Sporting abrem a temporada lá no estádio do Algarve, a 31 de julho. Ah, legal. Ainda mais lá no Algarve, né? Nessa época de verão, muito turista, tal, vai ser uma atração realmente interessante e mais uma disputa aí, né? Sporting e Benfica. Vamos ver o que vai acontecer. Emílio, vamos falar agora do Grande Porto. O que você tem? O Porto não mudou nada, o que a gente já tinha prospectado aqui. O Porto de mal a pior, o técnico é fraco, o Porto não tem um elo de ligação do meio de campo com o ataque, e por isso, a última partida do Porto enfrentou o Al-Ahly, saiu atrás, empatou, Bom, o resultado foi 4-4, o resultado que eliminou o Porto, e por pouco o Porto não perde, porque o gol de empate saiu aos 44 minutos. Mesmo assim, mesmo com essa eliminação do Porto da Liga do Mundial de Clubes, o Porto faturou mais nesses 3 jogos para estar no Mundial de Clubes do que ele faturou em toda a Liga Europa. Na Liga Europa ele faturou 16,4 milhões de euros e no Mundial de Clubes em 3 partidas 18,4 milhões de euros. E agora é dada como certa a saída do Anselmo, mas o que está pegando é o dinheiro. O Porto, quando trouxe o Anselmo, não quis pagar a multa rescisória dele, que era perto de 10 milhões. Aí o Cruz Azul foi para a FIFA determinou que o Porto pagasse. Aí o Porto fez um acordo com o Cruz Azul, 7 milhões. O Porto pagou 3 e uns quebrados e faltava 4. Então, o Porto ainda tem que pagar 4 milhões para o Cruz Azul e a multa do Anselmo é 4 milhões. O Porto não vai desembolsar esse dinheiro. E o Anselmo falou: estou bem aqui, vou cumprir o meu contrato. Então, o Porto vai ter que se virar, ou arruma dinheiro, ou vai ter que emplacar o campeonato com o Anselmo e, com certeza, continuando do jeito que está, o Porto tende a naufragar novamente em mais uma disputa. Realmente, a situação do Porto não é nada boa, apesar de ter entrado na grana aí, né, Camões? Exatamente. 18 milhões. Então, o Ali, mas também foi a melhor apresentação do Porto. Sim. Foi... mas também, né, o Camões? Pegou uma galinha morta, né? Jogou de compadre, pô. os dois. E outra, teve sempre a correr atrás do resultado, sempre jogando com ali, né? Bom, tudo bem, o Porto foi mal, uma decepção, tanto é que a torcida do Porto, segundo eu soube, recebeu a delegação assim com muita raiva, viu? Em todo caso, o Porto tem que repensar o seu futuro aí. E o Benfica, hein, Emílio?
O Benfica me surpreendeu. Ontem mesmo, comentando com o Camões, não veio dar muitos louros pro Laje, não. O técnico do Benfica, nessas duas partidas, sabe qual o nome dele? Di Maria. O Di Maria comandou o time dentro e fora do gramado. Contra o Bayern, a única coisa que o Laje fez foi mexer na equipe que entrou a campo. Ele entrou a campo com o Renato Sanches e com o Barreiro ali à frente da zaga, enquanto que o Bayern entrou com o time misto. E o Benfica fez o que poderia fazer. Com uma equipe inferior tecnicamente, usou dos contra-ataques. Aos 13 minutos, uma jogada iniciada pelo Di Maria. Ele lançou na direita para o Osner, ele cruzou para a área. O Scheller foi lá, mantou no cantinho. E o primeiro tempo, o Benfica atacou, criou algumas oportunidades. Segundo tempo, aí o fraco técnico do Bayern, o tal de Kompany, resolveu pôr os titulares. O Bayern foi para cima, pressionou. Mas aí prevaleceu a estrela da zaga. Nessa partida, o Trubin fez milagre. E com isso, o Benfica venceu e terminou em primeiro lugar, para a tristeza da imprensa brasileira, que já falava, o Flamengo vai pegar. Bom, resultado, o Benfica classificou-se em primeiro e também o Benfica já está perto dos 100 milhões de euros, somando-se ganhou na Liga dos Campeões, 71,4 milhões e 27 no Mundial até essa partida. Aí ontem, contra o Chelsea, o Chelsea, a gente sabe que também é uma equipe muito superior tecnicamente. O Benfica só se fez defender, defendeu do primeiro ao último minuto. O Chelsea atacou. O Trubin começou fazendo alguns milagres. Aí, no segundo tempo, uma falta pelo lado esquerdo do ataque, o Trubin falhou. O jogador, todo mundo foi para a área pensando que o jogador do Chelsea ia cruzar, ele bateu direto no gol. O Trubin deu um passinho para a esquerda e foi aí que ele se perdeu. A bola entrou no cantinho, gol do Chelsea. Aí aquela eterna lei americana de trovão, tem que parar o jogo, 40 minutos, paralisar o jogo. A torcida do Benfica, quase a grande maioria, foi embora. 1h50, parece, paralisado o jogo. E daí para frente eu não vi mais a partida. E o Camões me contou, e o Camões diz para a gente agora o que aconteceu nos 5 minutos finais, Camões. Aconteceu que o Benfica fez o que deveria ter feito o jogo inteiro. Se o Benfica entra de cara jogando de igual para igual, como jogou no segundo tempo e na prorrogação, o Benfica hoje estava classificado. Porque o Benfica foi para cima, o Emílio foi para cima. O cara fizeram um pênalti idiota, faziam outros, como fez aquele, faziam outros, e o Benfica estaria classificado, eu tenho certeza absoluta. Agora, no gol, na falta, o que matou o goleiro realmente foi que a bola quicou no chão, amigo. Quando ela quicou, o cara, se ele chuta direto para o gol, provavelmente ele tinha pego. É que a bola bateu no chão, quando bateu no chão, matou o goleiro. E aí, eu acho que... Só para complementar o comentário do Camões, logo depois do gol do Bayern, alguns minutos depois, o Benfica teve um jogador expulso. Então ele jogou dali para frente e toda a prorrogação com um jogador a menos. Parte da prorrogação eu vi. O Cristiane. Infantil. Isso aí. Mas olha... mas concordo com vocês aí, é aquela velha história. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Exatamente. Então o Benfica ficou só na recueta, aí fica difícil, né? Manel, é muito complicado. Estava com a menos, o Benfica resistiu até faltando 10 minutos para o término da prorrogação. Aí no contra-ataque, mais uma falha do Trubin, eles fizeram 2, fizeram 3, fizeram 4 e acabou, mas eu deixo aqui meu voto de louvor à equipe do Benfica. Fez além do que todos esperavam, superou as expectativas e calou parte da boca da imprensa mundial. Principalmente contra o Bayern, né? Contra o Bayern, o Benfica foi cirúrgico. A arrogância do técnico do Bayern, achando que era jogo ganho, entrou com um time semi-reserva, né? Com 8 reservas, tomou o gol, não conseguiu reverter.
Então, o Benfica tem os seus méritos mesmo, fez uma boa campanha nessa Copa dos Campeões. Oi? Foi uma pena, faltando 10 minutos, o Benfica tomar virada. Agora, o Lages colocou 2 garotos em campo que me surpreenderam. O tal de Renato lá, muito habilidoso, Camões, talvez... São 2 garotos muito bons que, se lhe derem oportunidade na equipe principal o ano que vem, vão se revelar. Principalmente o Veloso. Eu vou comentar só um negocinho, Nelson. Depois você entra aí para comentar. Eu assisti depois que parou quase 2 horas, aí no retorno eu assisti os últimos 10 minutos, porque teve 5 minutos mais 6 de prorrogação, de acréscimo. E o Benfica só não virou o jogo porque o Chelsea deu sorte. Porque vou te contar, o Benfica perdeu um gol lá no finalzinho do jogo, podia ter virado para 2-1 e nem prorrogação tinha. E no começo da prorrogação, esse jogador que foi expulso, olha, eu vou te contar, ele entrou na canela, ele tomou o segundo amarelo, mas era para tomar o vermelho direto, porque ele foi infantil, deixou o time na mão, porque com 10 jogadores, Sim. Tudo bem, ninguém vai falar assim, tá cansado, prorrogação, não, eles ficaram 2 horas parados, mas, 10 jogadores num jogo equilibrado, com o time do Chelsea, que tem o Pedro Neto no ataque, que é brincadeira, você bota esse cara para correr, ninguém pega. E olha que o sacrifício, que nem o segundo gol do Chelsea, já no segundo tempo da prorrogação, numa outra falha do Trubin, a bola passou embaixo dele, o Otamendi tentou tirar do jeito que deu, e o cara do Chelsea, o Nkunku lá, ele chutou de baixo para cima, porque se ele chuta direto, pegava no Otamendi. Então ele foi espertíssimo. E dali, aí você olhava na cara do Otamendi, e o Otamendi falou, não dá para acreditar. A gente se esforçou, se matou. O Antônio Silva tirou uma bola embaixo da trave durante o jogo. Putz, grilo. O próprio Trubin, ele tinha feito umas defesas no primeiro tempo do jogo, do tempo normal. E depois que ele tomou aquele gol de falta, eu acho que ele deu uma caída. Acho que ficou meio que... sentiu, assim, ele sentiu o golpe, e depois que saiu o segundo gol, meu amigo, o Benfica desmoronou, não teve, foi tentar ir para cima, porque precisava empatar para levar para os pênaltis, e aí, meu amigo, no contra-ataque, se deixar o Pedro Neto sozinho, não tem Cristo que faça. E o quarto gol foi espelho do terceiro. É outro contra-ataque, bola perdida pelo Barreiro no meio do... O quarto gol, a bola foi perdida pelo Di Maria. O Di Maria foi tentar sair jogando e perdeu a bola e saiu o quarto gol. No terceiro, quem perdeu a bola foi o Barreiro lá, que perdeu a bola. E mas aí já era desespero. Tudo bem, mas você tem que tomar cuidado, você está com 10 jogadores. E aí você deixa o Pedro Neto sozinho, meu amigo. Ô, Loré, os caras estão correndo atrás do Pedro Neto até agora lá. Ô, Loré, mas o problema é que o Benfica não existiu no primeiro tempo. Esse é o problema. Se ele joga no primeiro tempo, como jogou depois, o Chelsea se recolhia. E eu fiquei triste porque o Renato Sanches acho que não podia jogar, porque estava suspenso, né? Acho que ele tinha tomado o segundo. Fez uma falta, meus amigos. Ele contra o Bayern acabou com o poderio de ligação do ataque, do meio de campo com o ataque do Bayern. Ele ficou ali no meio, era uma muralha. Exatamente. Eu não vi o jogo, porque eu estava lá no Canindé, obviamente, mas eu vi depois os melhores lances. E o Trubin, que é um belíssimo goleiro, um belo goleiro, não foi bem ontem, né? Tanto no primeiro gol como no segundo gol. Eu acho que ele poderia ter evitado essa derrota do Benfica aí. E é o que vocês falaram, né? Depois do segundo gol, aí a vaca atolou no brejo, aí um abraço. O Trubin fez milagres no primeiro tempo, fez milagres. Jogadas assim, defesas de handebol, mas depois falhou bizonhamente. E o Otamendi, só para complementar, renovou por mais um ano. É uma pena que o Benfica caiu, mas tudo bem, caiu, o placar é muito enganoso, né? Esses 4-1 aí. E quem tá com sorte é o Palmeiras, né? Porque, sinceramente, esse time do Chelsea aí, olha... Fala, Camões. É isso que eu ia te falar. Se o Benfica tivesse passado
qual seria o teu prognóstico, Benfica e Palmeiras? Eu acho que o Benfica não tem time para ganhar do Palmeiras, não, viu, Camões? Sinceramente. Eu também acho, sinceramente, também acho. Eu acho, sinceramente, o Benfica, o que o Benfica tem de bom é a raça e a disposição dos jogadores. Mas eu acho que tem algumas coisas ali no time do Benfica que precisam melhorar, sabe? Eu, por exemplo... Oi? Sem falar do técnico, né? Sem falar do técnico. Esse é o primeiro. O Abel Ferreira é muito mais safo do que o Lage. Não tem nem comparação, né, Nelson? Exatamente. Agora, repetindo aqui, o voto de louvor ontem para o Antônio Silva. Jogou demais, como também já houvera jogado contra o Bayern. O Antônio Silva é um belíssimo zagueiro. O Benfica tem disso. Tem grandes jogadores, mas algumas posições fica devendo. Elogio para a dupla de zaga mesmo, porque muitas vezes a gente criticou o Otamendi aqui, que ele entra violentamente, jogou mas demais. ele nesses últimos, o jogo contra o Bayern e o jogo de ontem, essa dupla de zaga foi fantástica, cara. Não tem nada. Já não é o mesmo nível do Ausners, né? O Ausners na direita, pelo amor de Deus. No primeiro tempo, pois é. Um passeio ali na lateral direita. Um passeio. E contra o Boca, o Otamendi sofreu o pênalti do primeiro gol e fez o segundo. Exatamente. Não, aquele jogo do Boca, o Otamendi realmente mereceu assim. Ele é que levou o Benfica ao empate. Então, o Otamendi, a raça dos argentinos, a gente já conhece bem. Se ele não é um jogador muito técnico, o que não falta para ele é raça, né? Então, renovou e eu acho que o Benfica precisa arrumar ali algumas posições, né? E a escalação, né? Eu não entendo muito o que o Lage quer fazer, sabe? Ô, Nelson, eu só queria falar uma coisa que, aliás, está sendo cobrado lá. Aliás, duas coisas. Primeiro, mesmo com essa campanha do Benfica, o atual presidente teve um respiro, e isso vai melhorar na campanha dele, vai ajudar. E segundo, está sendo cobrado porque o Carreiras não jogou, ficou no banco. Eu acho que desta vez eu acho que o técnico acertou, porque o jogo que o Futebol fez contra o Bayern de Munique, acho que merecia a titularidade. Olha, mas o Carreiras, o Camões, eu vou te falar, viu? O Carreiras é um dos melhores laterais da Europa hoje. Não tenha dúvida. Eu não consigo entender essas coisas do Lages. Oi, Emílio. Não pode ficar no banco nunca. Aliás, e ontem, para tristeza de todos que gostam de futebol, foi a última partida do Di Maria pelo Benfica. É uma perda grande do Benfica. Precisa repor. Bom, é isso. A participação dos portugueses, o Porto pífio e o Benfica até que honrou a camisa, né? Foi bem até as oitavas. Infelizmente não deu. Agora vamos ver, e acho que vai né? garantir o Rui Costa mais 4 anos. Pode ser. Bom, vamos ver o que vai acontecer, porque se perder lá a taça Cândido de Oliveira, aí começa os rumores de novo, né? Vamos ver. Ô, Emílio, agora me conta aí, rapaz, e o Boa Vista, Emílio? O que está acontecendo? Isso são favas contadas, faz tempo, a gente já sabia. O Boa Vista foi rebaixado da primeira para a segunda divisão, e essa semana acabou ficando sem divisão profissional para disputar. Por quê? Porque ele teria que pagar os encargos de INSS, aqueles encargos todos que permitem, que são exigidos para que a equipe possa disputar um campeonato profissional. Aí o Boa Vista ficou esperando o depósito do acionista majoritário tal de Guerra de Lopes, que falou que segunda-feira tinha mandado dinheiro, e até hoje estão esperando o dinheiro chegar com isso. Não pagou, e a federação informou que o Boa Vista está fora de qualquer disputa profissional. Se quiser jogar, vai ter que jogar distrital. E aí, o Belenenses foi pleitear a vaga, né? Então, leu o regulamento e diz que não, porque o regulamento diz que, no caso de o Boa Vista, que é o primeiro, que é o que caiu, a vaga seria
de quem caiu da segunda, que seria o Oliveirense. O Oliveirense, como primeiro com melhor pontuação, caindo para a terceira, ocupa a vaga do Boa Vista. O Oliveirense não cai e o Belenense vai ter que lutar mais um ano, porque não foi dessa vez. Mas vai abrir uma vaga na terceira liga também, né? Assim, eu não sei quem é. Então. Mas o Belenense já está na terceira liga, né? Sim. Não. Então, mas vai ter que alguém subir da distrital para a terceira liga. Aí eu já não sei quem é. Então. Vamos ver. A gente vai acompanhar essa semana aí, deve sair novidades. Agora, eu acho que seria justo, pelo menos um playoff aí, Belenenses e Oliveirense, né? Porque disputaram campeonatos diferentes. O regulamento, viu, Nelson? O regulamento prevê isso que a federação fez. Tanto que, assim que a federação falou, esse nem correu, porque foi mostrado para ele o regulamento. Está no regulamento. Ô, Emílio, Nelson. Fala, Camões. Eu só tenho uma dúvida, que eu acho que o Benfica, o Boa Vista, se quiser continuar, ele vai ter que ir para as distritais. Pois é. Exatamente o que eu falei. É o que o Emílio falou. É isso que estão falando. Agora, que coisa triste, hein? O Belenense só teria vaga se fosse o Portimonense, que estava caindo para a segunda, que brigou com o Belenense. Se não me engano, o Portimonense, não é, Lourenço? Se o Portimonense fizesse o mesmo que o Boa Vista fez, não pagasse os encargos e tal, aí sim a vaga seria do Belenense. Aliás, Emílio Camões, alguém sabe me dizer onde está o tal do Belenense SAD? Outro dia me perguntaram, eu não soube responder. Acabou, né? Acabou, ele se juntou com uma outra equipe e mudou de nome. Rio Verdense, alguma coisa assim. Rio Verdense. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? E foi um desastre para o Belenense, que está aí na terceira divisão, assim como a Acadêmica. Olha, realmente uma vergonha. Vamos ver se esse ano eles tomam vergonha na cara para voltar para a segunda divisão. Bom, Português pelo Mundo, fala aí do Ricardo Sapinto, Emílio. O Sapinto assinou, mas será que vai? O Sapinto assinou contrato com o Stigl do Irã. Em 2022-23, ele já fez uma boa passagem por lá, ganhou a Supertaça do Irã, levou a equipe para o terceiro lugar da Liga Pro do Golfo Pérsico, foi vice-campeão de uma tal de Taça Rafi, e agora o contrataram de novo, só que ele só vai quando a situação da guerra melhorar. Eu acho que ele não vai. Em toda a sua carreira de 15 anos, o Ricardo Sapinto já passou por 10 países. Já dirigiu o Sport em Portugal, o Standard de Liège na Bélgica, o Legia Varsóvia na Polônia e o Vasco no Brasil, a quem ele processou por causa de calote, mas parece que já recebeu. Aliás, aqui no Brasil, acho que tem muita gente tipo assim, ó, deixa pra lá e depois eu vou processar, como está acontecendo com o Depay aí e tantos outros aí, o Caixinha. Olha, o pessoal já sabe que é tipo assim, ó, eu vou ficar um tempo lá, depois eu saio e meto bronca, porque tem que meter mesmo, não paga, né? Não recebe? Fala, Camões. Não, esse negócio da guerra, isso vai independente, porque se for assim, como é que fica o Irã na Copa do Mundo? Pois é. Vamos ver, né? Ele está classificado para a Copa do Mundo. E o ciclista João Almeida, hein, Emílio? O ciclista João Almeida, domingo passado, conquistou a Volta à Suíça, feito que há muito tempo não acontecia. Pois é, uma bela conquista do ciclismo português, que é muito tradicional. Bom, você já falou aí do Cristiano Ronaldo. Só para complementar a história do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo está 2 temporadas e meia no Al Nassr, ele disputou 111 partidas, fez até agora 99 gols e deu 19 assistências. Que números, hein? Olha só, o cara com 40 anos, 111 jogos, 99 gols. Que coisa impressionante, viu? Vai chegar nos 1000, né, Camões? Vai com certeza, amigo. Porque se não for nesses 2 anos, ele pega mais dois lá com o Nato. E o Pedro Picardo, Emílio?
É o Pedro Pichardo, o luso cubano. Ele, quando a imprensa divulgou que ele tinha sido convocado, que ele defender Portugal, eu achei estranho, né? Agora, ele deu um migué e falou para a federação que ele está sentindo a coxa, que não vai poder. E a federação, tá bom, convocou o Thiago Pereira, que é especialista em salto triplo, mas isso para ele. Nós vamos examiná-lo da cabeça aos pés. E se ele estiver dando um migué, ele pode sofrer uma punição e estar fora de qualquer competição. Isso prevê o regulamento. Oh, que coisa chata, hein? O cara com uma história bonita no esporte aí, agora no fim de carreira... Ele se achou mais real do que o rei. Ele queria no Benfica ter status de estrela, de 5 estrelas. Entendeu? Então, pelo amor de Deus. O grande contratou ele. Eu acho o seguinte, viu? O cara tem que saber encerrar a carreira também, né? Não ficar fazendo esse tipo de palhaçada. Mas ele tá ali, olha, para e passo com o atual campeão olímpico, mas tem que abaixar a bolinha. Não é tudo isso, não. Bom, é isso, né? Bom, mais alguma coisa, Emílio Camões? Da minha parte, não. Sim, o Porto venceu o último jogo com o Hóquei de Barcelos e foi campeão de Hóquei Patins. E hoje tem o último jogo em Alvalade, lá no salão do coisa, do último jogo de futsal entre Sporting e Benfica. Se o Sporting vencer, ou se o Benfica vencer, o que vencer será o campeão. Olha aí, mais uma disputa Sport e Benfica e finalmente uma notícia boa para o Porto. Empatado de 3-3. 3 vitórias para cada lado. 2 para cada lado. Olha. 2 para cada lado. 2 para cada lado, porque esse é o quinto jogo. Esse vai ser o quinto jogo. Vai ser o Tirateima. E finalmente uma notícia boa por Porto aí do hóquei em patins, uma modalidade esportiva das mais interessantes, muito legal o hóquei em patins. Bom, meus amigos, então é bicampeão. isso. Ô, Nelson, bicampeão, que ele já foi campeão ano passado também. Bicampeão, que beleza, do hóquei em patins. Maravilha. Bom, vamos aí então ver, semana que vem tem mais futebol português. Um grande abraço, Emílio, um grande abraço, Camões. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail grupoluzanet@gmail.com. Repetindo, grupoluzanet@gmail.com. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Basta procurar por Grupo Luzanet. Você pode rever esta e outras edições do programa Navegar é Preciso também no YouTube. Basta digitar Programa Navegar é Preciso. Luzanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé. O Nelson até caiu aqui na conexão, só porque nós vamos falar da Lusa, ele que esteve lá ontem ao vivo, assistindo a mais uma vitória da nossa Lusa, ontem 2-1, frente ao Porto Vitória. Já já a gente vai passar aqui os melhores momentos. Enquanto eu coloco aqui, vamos colocar, beleza. Agradecendo mais uma vez a TV Lusa aí pelas imagens aí do jogo, os melhores momentos ontem da partida. Depois de 2 semanas, a Portuguesa voltou a campo para enfrentar o Porto Vitória, depois daquela derrota lá em Pouso Alegre, né? Que até agora a gente não conseguiu engolir direito, o time jogou muito mal. E o Cauã de Almeida ontem fez várias alterações, né? Inclusive colocando os estreantes, né, na partida ontem. O lateral direito Carlos Eduardo, o Marcelo Freitas no meio, colocou o Portuga no meio campo, tirando o Barba, né?
O meio-campo ficou com o Tauan, o Portuga e o Marcelo Freitas. O ataque ainda tinha o Kawari, o nosso glorioso Cristiano, né, também jogando. E foi uma partida que no começo complicada, Portuguesa tentando aí as melhores oportunidades, né, tentando, chutando de longe, e num desses lances aí a gente está até vendo aqui o estreante Marcelo Freitas foi tentar tocar a bola, né? Se vocês percebem, olha, ele foi tocar a bola ali pro Cristiano, a bola desviou no zagueiro e matou o goleirão do Porto Vitória, abrindo o placar para nossa Lusa, né? Então deu sorte, mas a sorte acompanha os ousados, né? Como diz o ditado. E no decorrer do primeiro tempo, a Portuguesa ainda tentando mais algumas oportunidades, aí chutando de fora, um belo lance, aí o goleirão deu o rebote aí para frente, né? Mas virou o primeiro tempo 1-0 e a Portuguesa começou o segundo tempo ainda melhor, né? Vocês estão vendo aí pelos lances, começou bem melhor, já fazendo aí boas jogadas. Essa cabeçada que o Cristiano perdeu, né? Foi fantástico aí, não podia ter perdido esse lance, né? Mas continuou aí jogando bem, só que, né, para variar, a Portuguesa conseguiu tomar um gol de empate. E na hora que tomou o gol de empate, meus amigos, foi um sufoco. A Portuguesa só não perdeu o jogo porque o pessoal do Porto Vitória também é meio ruinzinho, viu? Aí vocês estão vendo o gol de empate do Porto Vitória. E o nosso glorioso Bertinato lá no gol só torcia. As bolas iam, ele olhava e tirava com os olhos. E a Portuguesa escapou de tomar a virada. E no finalzinho, ali já nos descontos, né, você já comenta, o Tauan acertou um pombo sem asa depois de 102 jogos pela Lusa. Outro dia ele jogou até com a camisa número 100. Ele foi lá e acertou um golaço onde a coruja dorme, para alegria da torcida e do Nelson, que até rolou a escadaria do Canindé. É isso, Nelson? Olha, quase, viu? Porque eu vou te falar uma coisa, viu? Como você bem comentou, aí a Portuguesa complicou um jogo que estava muito fácil, né? Deu uma sorte que fez um gol meio... bateu no jogador, desviou do goleiro, acabou fazendo 1-0. E já tinha dado chance para o Porto Vitória fazer o gol logo no começo, numa entregada da defesa. E a segunda entregada do lateral que estava estreando foi lamentável, né? Porque, sinceramente, um lance pode prejudicar todo o trabalho. Então, não é um jogo decisivo, então, mas a gente fica sempre lembrando que nós estamos na Série D, que vai ter mata-mata, e a gente já está cansado de falar aqui que esse tipo de coisa não pode acontecer de jeito nenhum. E o Tauan fez aquele gol, né, que é o gol dos sonhos de todo torcedor, né? Uma paulada, a bola foi em linha reta, no ângulo, o goleiro ainda quase chegou nela, mas um golaço do Tauan. Dizem que foi o primeiro gol do Tauan, Lourenço. Foi. Na portuguesa. Pelo amor de Deus, hein? Levou 102 jogos para fazer o gol e fez esse golaço. Que coisa maravilhosa. Esse gol, um dos gols mais bonitos que eu já vi no Canindé. Lembrando dos gols do Denner, né? Teve um gol do Simval, quase do meio da rua, que mesmo do meio da rua, quase que ele fura a rede. Tem vários gols maravilhosos da Portuguesa no Canindé, mas esse com certeza é um deles. Uma sapatada, um jogo que deveria ter sido mais tranquilo para a Portuguesa, né, Lourenço? A gente fica, assim, de uma certa forma, um pouco preocupada, porque o time ainda não empolgou a torcida, né? A torcida que, mais uma vez, 1.500 pessoas. Dessa vez, qual foi a desculpa? O jogo do Benfica, sabe? Eu acho que estava na hora da Portuguesa pegar a Lusa TV aí, já que o pessoal prefere ficar em casa, começar a cobrar ali na Lusa TV, porque não é possível, sabe?
Portuguesa está em primeiro lugar faz tempo no campeonato e não consegue levar 2.000 pessoas no estádio. Ontem um dia bonito como está hoje aí, ó, inverno e tal, mas sol, bonito, um movimento bem legal lá fora do estádio, tá? Festa junina. Festa junina, bem legal, bem bacana. E se bem que os preços meio salgadinhos, né? Mas uma festa legal para você ir lá ver o jogo, levar tua família, levar a criançada. 1.500 pessoas. Olha, é triste, viu? Ah, mas o time não está empolgando. Essa é uma grande verdade. O time não está empolgando, mas está fazendo o seu papel. Está em primeiro lugar, está com 20 pontos agora, né, Lourenço? Isso. Então, sabe, eu acho que está na hora da torcida dar uma força aí, né? Enfim, é o que temos para hoje, né, Lourenço? Com esse resultado aí e os outros resultados do grupo, o Pouso Alegre empatou em casa com o Maricá 1-1, olha só a Portuguesa apanhando o Pouso Alegre, pelo amor de Deus. O Boa Vista também empatou 1-1 com o Nova Iguaçu e o Rio Branco venceu o Água Santa por 3-2. Com esses resultados, deixa eu pegar o carregador aqui. Com esses resultados, a classificação nós temos o seguinte: em primeiro lugar a Portuguesa com 20 pontos no grupo A6, em segundo o Rio Branco com 16 pontos, em terceiro o Água Santa com 14 pontos, em quarto o Pouso Alegre de Minas Gerais também com 14 pontos, em quinto o Maricá do Rio de Janeiro com 13, em sexto Porto Vitória, que perdeu ontem da Portuguesa, com 12 pontos, em sétimo Nova Iguaçu com 11 e em oitavo lugar o Boa Vista do Rio de Janeiro com 9 pontos ganhos. Na classificação geral, a Portuguesa aqui aparece em quinto lugar com 20 pontos. Aí a gente está vendo o Asa em primeiro com 23, o Santa Cruz, que ainda joga nessa rodada, tem 22, a Inter de Limeira, que ganhou aí nessa rodada, está com 21 pontos, aí o Ceilândia com 20 e vem a Portuguesa em quinto com 20 pontos. Mas hoje ainda temos alguns jogos, aí o América de Natal, o América de Natal já jogou, a Aparecidense ainda joga, tem 19, pode ultrapassar a Portuguesa, o Joinville também pode ultrapassar, a Tuna-Luso também pode ultrapassar. Então, por que a gente sempre coloca a classificação geral aqui? Porque isso é importante nas fases do mata-mata, né? Para decidir quem joga primeiro em casa, quem joga primeiro fora. Isso vai ser importante aí nas fases seguintes. Então é importante a Portuguesa ficar lá em cima e quando for as oitavas de finais, as quartas de finais, aí se leva em conta a classificação geral do campeonato também. E agora a próxima partida da Portuguesa é no próximo sábado. Jogo duríssimo lá em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Rio Branco, no sábado, dia 5 de julho, às 17 horas, Rio Branco e Portuguesa. Depois desse jogo, a Portuguesa vai jogar ainda com Água Santa no dia 12, no Canindé, às 17 horas, no outro sábado. Depois, no sábado seguinte, vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Maricá. E na última rodada, lá no dia 26 de julho, vai enfrentar o Boa Vista no Canindé, fechando a fase de classificação aí no grupo A6. Mais alguma coisa aí, Nelson? A Portuguesa ainda hoje pode ser ultrapassada por 3 clubes, né? Como você bem falou aí, né? O Tuna-Luso, o Joinville e o Aparecidense. 2 desses times aí têm jogos fáceis, devem ganhar e devem passar a Portuguesa. A Portuguesa cairia para a 7ª posição. Mas é importante a Portuguesa ir fazendo os pontos. O próximo jogo, eu acho que é o time mais qualificado aí dessa chave da Portuguesa, junto com a Portuguesa, né, que é o time lá do Espírito Santo. E depois são 2 jogos, eu diria, mais fáceis, né? O Maricá e o Boa Vista, que é o pior time da chave.
e torcer para que os outros tropecem lá, para a Portuguesa terminar ali, sei lá, né? Se terminasse em quinto, quarto, sexto lugar, estaria bom, porque, como você bem disse aí, nas próximas fases, a classificação geral é o que conta. Então, vamos ver, a gente espera, né, que o time possa passar mais confiança aí para o torcedor. O Cauã está fazendo muitas experiências aí, principalmente no ataque, ainda não achou um número 9 aí, né? Ontem estreou o rapaz lá que jogou bem, o Marcelo Freitas, né? Jogou bem, fez um gol, né? A bola desviou, mas ele fez um gol, pelo menos, sabe, tem que chutar, e ele fez isso. Fez uma boa partida. O Kawari, aquilo que a gente já falou, né? Joga bem e tal, mas tá sempre tirando o pezinho. E o Igor Torres, sinceramente, viu? Quantas chances esse rapaz já teve. E tá difícil, né, pro Igor Torres. Ele não consegue se firmar como titular. O Iago Dias entra frio, eu não sei o que acontece. O Lohan não entrou mal, o Lohan tem a grande vantagem de ser um bom cabeceador, alto, mas a Portuguesa ainda não encontrou o seu homem-gol, né? Como tinha lá o Renan Peixoto, que aliás outro dia fez um gol do meio do campo, um gol maravilhoso lá para o Atlético Paranaense. E na defesa nós temos o problema lá do Biasco, vamos ver o que vai acontecer, né? O Robson está começando a voltar a ter contato com a bola agora, só agora que ele está retornando. E é isso, né, Lourenço? A gente espera que a Portuguesa chegue na fase mata-mata voando baixo aí, né? Vamos ver. É isso aí. Então, próximo jogo, sábado que vem, lá em Cariacica, no Espírito Santo. A Portuguesa já esteve lá no primeiro turno, jogando contra o Porto Vitória, um estádio legalzinho lá em Cariacica. Sim. E deixa eu só tirar uma dúvida contigo nessa. O que aconteceu no gramado do Canindé, hein? O que teve lá? Teve show lá? Chamou... Tá horrível. Exatamente, Lourenço. O gramado do Canindé, que nos últimos anos aí tem estado muito bonito, né? Muito bom. E ontem chamou atenção mesmo o estado do gramado do Canindé. Acho que está tendo muito jogo lá do feminino, a Portuguesa fazendo média aí com a federação, né? Jogos do feminino. Pô, sinceramente, né? Pô, precisa preservar o gramado para a Portuguesa jogar lá, sabe? Mas eu acho que deve ter tido algum evento ali perto dos bancos de reserva, porque aquela faixa na lateral perto dos bancos de reserva inteirinha, de um gol ao outro ali, porra, parece que botaram placa de madeira em cima do gramado e foi pro saco, né? Não é possível. Realmente você observou bem, é uma área específica ali do gramado que ficou bem afetada, né? Nós estamos no inverno e o gramado natural, obviamente, sente mais qualquer tipo de agressão. Mas eu até entendo aí que o clube precisa arrecadar dinheiro para se manter, tal e coisa, até porque agora não tem o futebol, né? O clube agora vive das rendas próprias dele. Mas só que a SAF precisa ver aí, combinar aí com a diretoria da Portuguesa para preservar o gramado, né? Senão fica difícil. O time já treina lá no CT, não sei o que. Aí quando chega para jogar no Canindé, encontra um gramado daquele estado, pelo amor de Deus, né? Então eles precisam se conversar lá. O Bourgeois precisa conversar com o Castanheira e ver direitinho o que está acontecendo. A Portuguesa tem que preservar esse gramado aí pro time principal, pô. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Daqui a pouco nós vamos voltar pro Pacaembu lá para jogar no gramado sintético, né? Porque não faz o menor sentido. E na fase do mata-mata lá, precisa ter um gramado de qualidade. Ou seja, ou será que eles estão tentando se adaptar aos gramados ruins da Série D? Estão deixando igual para ver se adapta melhor, hein, Nelson? Eu não sei não. Hein? Realmente,
precisa tratar bem lá o gramado, que é o palco de trabalho dos nossos jogadores, né? E a notícia boa da semana, Lourenço, que eu observei ontem também, estão desmontando aquele elefante branco lá da feirinha. Então já está sendo desmontado. O cidadão responsável aí, que inclusive é conselheiro da Portuguesa, entrou na justiça com aquela figura lá que eu me nego a falar o nome da tal da advogada, e não sei o que, está sempre enchendo o saco da Portuguesa. Acho que ela vive da Portuguesa, essa senhora aí. E estão lá enchendo o saco, mas a juíza deu o ganho de causa para a Portuguesa, e aquele elefante branco está sendo desmontado. Finalmente vamos ter mais um espaço ali para alugar para estacionamento, para eventos e tudo mais, e tirar aquela porcaria de lá que nunca serviu para nada. Anos e anos e anos, como é que se diz? É um monumento à incompetência que ficou instalado ali. Exatamente. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Mandando um abraço aqui a todos que estão aniversariando nesta semana, especialmente hoje, dia 29 de junho, o meu afilhado Samuel Duarte fazendo aniversário. Parabéns para ele. Amanhã, dia 30 de junho, o meu primo Fabrício Lourenço também fazendo aniversário. Parabéns para ele. Na terça-feira, dia 1º de julho, o primo do Emídio, o Sérgio Matos, fazendo aniversário. Parabéns para ele também. E no próximo sábado, dia 5, o Vinícius, afilhado do Emídio, fazendo aniversário. Parabéns para ele. E também a Carolina, filha do Nelson, fazendo aniversário dia 5. Um beijo para ela também. E você tem condição de fazer o encerramento daí, Nelson? Como é que eu faço aqui? Sim, dá para fazer sim. Então é isso aí, parabéns para todos os aniversariantes, um beijinho para minha filha, parabéns para ela. E é isso aí, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias, a equipe do Navegar, o Lourenço e o Emídio, que financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo no facebook.com/Grupo Luzanetti. Você pode ver esses programas também no YouTube. É só dar uma busca lá no programa Navegar é Preciso. Um grande abraço a todos, um bom domingo e tchau! Tchau! Luzanetti. Luzanetti.